Bom dia, gente. Bom dia a todo mundo. Eu espero que vocês estejam animados para esse encontro. Sejam super bem-vindos ao Pinterest Academy Brasil. Aproveitando para já avisar vocês que essa sessão está sendo gravada. Eu vou conduzir esse nosso encontro junto com outros palestrantes incríveis que a gente trouxe aqui para vocês hoje. Mas antes de mais nada, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Taira Ferro, eu sou líder de agências aqui no Pinterest Brasil, tenho 4 meses de casa. Falando um pouquinho de mim, eu uso o Pinterest há muitos anos, sou doida pelo Pinterest, então eu pino tudo de comida, desde sobremesas deliciosas e super calóricas até umas receitinhas light, mas também tem um monte de bode, de maquiagem, de grafite, de decoração para todos os ambientes da minha casa. Eu espero que os boards de vocês estejam cheios de pins inspiradores, assim como os meus. E para a gente começar, né? Como muitos de vocês já ouviram falar, né? Por isso a gente está aqui hoje, a operação de Ed chegou no Brasil. Não só aqui no Brasil, mas também no México, né? E em breve alguns países aí da América Latina. A gente tem um monte de novidade para dividir com vocês hoje, então a gente fez de tudo para esse encontro ser muito especial para todos vocês que estão aqui. Essa é a primeira edição aberta, né, do Academy no Brasil, e a gente fez questão de dedicar esse webinar para os profissionais de agência, mas também para todo mundo que está envolvido nesse ecossistema, né? Então sejam todos muito bem-vindos. O ponto a gente entende o papel das agências e desse ecossistema, né? Dos diferentes profissionais, das diferentes áreas, né? E todo mundo que está envolvido nesse mundo de publicidade muito doido, em plataforma, né? Digital. Então, a gente teve um cuidado muito grande para que esse conteúdo fosse local, que ele fosse de fato relevante para vocês, identificável, e eu acho que mais importante, né, que ele fosse de fato útil no dia a dia de vocês. Quem já conhece o Pinterest já sabe, a gente é diferente de outras redes sociais que tem por aí, a gente vai explicar e vai falar bastante disso lá na frente, mas o Pinterest é muito sobre você. As pessoas elas vêm para o Pinterest para transformar as ideias em realidade. Eu gosto de falar que o Pinterest é tipo um shopping center, só que só tem vitrine de loja que a gente gosta. Já pensou? Bom, gente, vamos lá. A gente tem muita coisa hoje. Então a gente espera que vocês entrem nessa jornada com a gente, ajudando de fato as marcas, né, a fazerem um conteúdo relevante e ajudarem as pessoas a criarem a vida que elas amam de verdade, né? Então, eu vou começar a contar um pouquinho sobre o nosso encontro. Então, primeiro, para quem entrou depois, obrigada pela presença de todos. É um prazer ter vocês aqui. A gente vai bater 600 pessoas em breve. É muito legal a gente ter vocês aqui nesse primeiro encontro. Então, sobre a agenda, né, especificamente, essa sessão ela dura 90 minutos. Como a maioria de vocês já estão de casa, a gente não vai fazer um intervalo oficial, mas a gente promete fazer de tudo para esse encontro ser leve para todo mundo. A gente vai começar falando sobre o porquê de existir, aí a gente entra em produto e segmentação. Depois a gente vai falar um pouquinho de insights e o poder do criativo dentro da ferramenta do Pinterest, e a gente finaliza com uma sessão de mensuração. Mas antes disso, a gente tem um convidado que veio contar umas palavrinhas do Pinterest para vocês. Bom dia, pessoal. Prazer aqui estar com vocês, com essa audiência aí enorme. A gente preparou esse material com muito carinho aqui. O Pinterest Ads chegou no Brasil agora em abril. A gente trouxe aqui os nossos produtos de publicidade, mas o Pinterest, como vocês sabem, não é novo aqui no Brasil. A gente já tem muitos anos, já tem uma audiência cativa e massiva. E agora a gente traz uma série de ferramentas para que as marcas possam engajar e se aproveitar desse ambiente de positividade e inspiração que a gente tem, para que elas possam também oferecer ali o que elas fazem de melhor ali para nossa audiência. O Pinterest, a publicidade no Pinterest também não é nova.
a gente traz essas ferramentas, né, dos mercados americano e europeu, já muito consolidadas, já fazendo um trabalho com dezenas de milhares de marcas, das maiores até os negócios locais ali, e a gente espera que a gente possa também ajudar os desafios, né, de negócio de vocês, dos clientes de vocês, para que a gente realmente atinja ali a melhor performance dentro das campanhas. O time vai trazer em profundidade ali tudo o que vocês precisam saber para que vocês comecem a pensar as estratégias de Pinterest. E eu convido a todos que realmente, né, peguem essa informação e tentem colocar em prática, né? Lancem as suas campanhas, tentem experimentar a plataforma. A gente já vem rodando aqui no Brasil e já tem visto grandes resultados ali, né? Tanto do ponto de vista de branding, quanto do ponto de vista de performance. Então, fica o desafio aqui para todo mundo para pegar esse conteúdo, esse conhecimento e iniciar essa campanha e testar a plataforma para que a gente possa construir juntos ali uma melhor, né, um melhor serviço aqui no mercado brasileiro. Eu desejo a todos ali uma boa sessão, um bom treinamento e que a gente consiga, a partir daqui, desenvolver ali uma ótima relação ali com todos. Taira, é com você aí de volta. Obrigada, André. Bom, gente, antes da gente começar, vou dar uns updates sobre a sessão. Eu vi que a gente já tem algumas perguntas relacionadas a isso. Então, vocês têm duas funções que vão funcionar ao longo da sessão. A primeira é o chat, que vai ficar aberto ao longo da sessão inteira para que vocês mandem mensagens e comentários, tá bom? E sobre as dúvidas especificamente, a gente tem um campo de Q&A que também está aberto. E a ideia é que vocês mandem as dúvidas de vocês logo depois que aquela sessão acabou de acontecer. Então, por exemplo, se a gente falou de produto e a dúvida de vocês não foi sanada, vocês podem usar o Q&A, mandar essa pergunta e a gente responde ao longo da sessão. Com isso, a gente vai conseguir cobrir bastante dúvidas e a gente não precisa interromper o conteúdo da sessão, que está bem completo também para vocês. Então, as dúvidas que estão no chat, elas não vão ser respondidas. Então, só resumindo, comentários no chat, dúvidas, perguntas, Q&A, tá bom? Não fiquem tímidos, a gente quer ouvir vocês, a gente vai falar bastante, mas a gente também quer ver vocês ativos aí no chat. E aproveitando, para já estrear o chat com vocês, a gente vai falar lá na frente. O Pinterest também é sobre tendências, né? A gente vai explicar isso. Mas quem sabe, sabendo o que vocês andam pinando ultimamente, a gente já consegue aí identificar as próximas tendências do Pinterest para 2020. Então, mandem no chat o que vocês têm pinado ultimamente, a gente adoraria conhecer um pouquinho mais de vocês. Vamos lá, antes da gente começar, eu sei que vocês já preencheram alguns dados, né, para entrar nessa sessão, mas eu estou compartilhando com vocês agora um link que eu chamo de Guia de Próximos Passos. Esse Guia de Próximos Passos, deixa eu mandar o link aqui para vocês. Vamos lá. Mandei no chat. Esse Guia de Próximos Passos, ele é dividido em duas partes, basicamente. Uma é para a gente se conhecer mais. A gente quer saber quem vocês são, onde vivem, o que comem, brincadeira. A ideia aqui, como eu falei, Eds está chegando no Brasil e a gente quer muito conhecer os nossos parceiros. Então, a gente quer saber mais de vocês justamente para entender como é que a gente pode ajudar vocês no futuro e construir grandes histórias, né? Grandes cases. Esse formulário, ele também serve para a gente saber se vocês querem receber os nossos insights e a nossa newsletter, que sempre tem coisinhas legais de conteúdo, e também entender se vocês querem ter um atendimento no Pinterest, caso vocês ainda não tenham, tá? Essa é a primeira parte, né, do Guia de Próximos Passos, e a segunda parte, ela é uma pesquisa de satisfação, que aí é realmente sobre a sessão mesmo, gente, é para a gente entender se o conteúdo foi bacana, o que vocês esperam ver nas próximas ações que a gente vai fazer junto. Então, eu super agradeço se vocês puderem participar, porque isso vai ajudar a gente no futuro.
Então bora lá, né? Antes do primeiro load de conteúdo, eu quero contar para vocês, eu quero mostrar, na verdade, para vocês um vídeo que conta por que a nossa audiência ela ama tanto o Pinterest. Ah, e só para constar, vocês vão ouvir bastante esse nome. A gente chama o nosso público, a nossa audiência de Pinners. Então vamos entender um pouquinho do porquê que o Pinterest é tão gostoso para os nossos Pinners. Olá! Olá! Olá, eu sou Joana, de Fortaleza. Sou Luiz Gataz, eu sou da cidade de São Paulo. Eu sou o Matheus, mas pode me chamar de Matt. Eu uso o Pinterest para tantas coisas que fica até difícil elencar. Eu uso o Pinterest para dar asas à minha imaginação ali. Então lá eu sempre considerei um lugar fácil onde eu pudesse encontrar artistas diferentes. Hoje eu uso o Pinterest para basicamente todas as coisas que possam me inspirar. Você joga uma ideia e ele te dá uma variedade de cor. Os últimos 3 cortes de cabelo que eu fiz foram referências que eu peguei lá no Pinterest e levei pro cabeleireiro. Eu descobri a cor da parede que eu queria pintar e a marca da tinta, né, que era uma tinta da Souvenir, através do Pinterest do Histórias de Casa. Até minha namorada, ela entrou numa pasta minha de estilo e escolheu uma camisa, uma jaqueta pra mim. A busca é ali no Pinterest, buscando referência pra paleta de cores, pro aniversário da minha filha. Pra mim é um vício. Eu procuro uma imagem, que daí eu procuro outra. Pinterest, ele é essencial pro meu processo de criação de conteúdo. Usar a plataforma Pinterest tem sido um grande facilitador do meu trabalho e tem agradado muito os meus alunos. Sem o Pinterest, eu não teria provavelmente levado as minhas ideias aos níveis que eu venho trazendo ao longo dos últimos anos. Em resumo, o Pinterest facilita minha vida, expande minha criatividade e me inspira em muitos aspectos. Então, Pinterest, você tem um lugarzinho especial no meu coração. Um beijo. Então, agora sim, a gente vai começar. Vamos para a nossa primeira sessão, que vai contar tudo do Pinterest, né? O nosso porquê de existir. Então, eu passo a minha vez para o Roberto. Olá, bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou Roberto, um dos líderes de vendas do Pinterest para a América Latina. Antes de mais nada, acho que queria agradecer novamente a presença de todos vocês com a gente nessa manhã. E a minha missão hoje aqui para vocês é contar um pouquinho mais do Pinterest. E acho que a melhor forma da gente começar a falar do Pinterest é falar da nossa missão, que é inspirar as pessoas a criarem a vida que elas amam. E quando a gente está falando de inspiração, a gente está falando de futuro. É para o Pinterest que as pessoas vão quando elas querem buscar inspiração ou planejar algo diferente, olhando para frente, né? E quando a gente fala de futuro, a gente não necessariamente está falando de um futuro muito distante, né? A gente está falando desde eventos que às vezes podem demorar um pouquinho mais para a gente planejar, como um casamento, uma viagem ou até a reforma da nossa casa, mas a gente também está falando de momentos do nosso cotidiano, como, por exemplo, a escolha da roupa que eu vou usar no evento que eu vou participar essa semana, descobrir uma nova receita que eu quero fazer de jantar para os amigos que vão vir jantar aqui em casa. Nesse momento, os amigos não estão vindo jantar na minha casa, nem na casa de ninguém, mas espero que em breve a gente possa voltar a fazer isso. Ou, por exemplo, uma brincadeira nova que eu quero descobrir para fazer com a minha filha. E aí, esse caso conecta muito com o meu momento de vida, né? Eu tenho uma filhinha pequena de 5 anos que recentemente descobriu na escola o mundo das dobraduras. E na semana passada eu criei um board novo no Pinterest, onde eu venho fazendo pin de passo a passo de origami, desde como fazer o bichinho até como fazer o barquinho, tudo nível meio, né, básico, intermediário, não consigo fazer nada muito avançado, e eu uso esse board no final de semana para descobrir novas dobraduras e para brincar com ela. E a forma como as pessoas interagem nesse momento futuro de inspiração tem um olhar muito diferente do ponto de vista social. Quando a gente traça aqui um eixo, né, social, e pensando até nas outras redes sociais, o Pinterest é muito diferente das outras plataformas. A maioria das redes sociais que a gente acessa hoje em dia, a gente costuma ter uma preocupação muito grande com o outro e um olhar muito focado para o outro, né? Então eu entro para ver o que os meus amigos estão fazendo, para descobrir coisas que eles estejam fazendo, ou até mesmo se eu for postar alguma coisa,
Eu tenho uma preocupação com a estética da imagem, com a legenda que eu vou usar, para ver como que os meus amigos e as outras pessoas estão interagindo com esse conteúdo. Então, a gente está constantemente buscando essa validação terceira nas redes sociais, né? E acho que também um outro ponto importante da gente ressaltar é que, normalmente, a gente tem um olhar mais orientado para o que já aconteceu e a gente quer compartilhar com as outras pessoas. Enquanto que no Pinterest, essa interação ela acontece de uma forma diferente. Ela é muito mais pessoal e íntima, né? Quando eu falo para vocês que eu criei um board de passo a passo de origami, eu criei esse board para mim. Eu não estou preocupado em quem vai ver ou deixar de ver. Na realidade, ninguém vai ver, porque, inclusive, esse board ele é um board privado, ele não é público. Só eu tenho acesso a esse conteúdo, né? Então, eu estou num momento de descoberta íntima e pessoal de uma coisa que é relevante para mim. E essa é uma característica bastante única da nossa plataforma. Quando a gente traça um outro eixo, que é o eixo da descoberta, a gente também tem a busca no Pinterest, né? E aí também, né, parecido com o que eu comentei das outras plataformas, né? Quando a gente vai para um buscador tradicional, ou até mesmo um comparador de preços, a gente normalmente vai muito direcionado. Você sabe exatamente o que você está buscando, né? Você quer uma resposta específica ou você está buscando alguma coisa extremamente objetiva. Enquanto que no Pinterest, a nossa busca ela é muito mais focada para descoberta. As pessoas elas estão indo atrás de referências, de inspiração. É uma busca por imagem, por vídeo, muito mais visual e subjetiva, né? Quando a gente pega esses dois eixos, né, e traça um paralelo, a gente pode falar que o Pinterest é uma plataforma de descoberta pessoal. A nossa CMO fala uma frase que é muito legal, que o Pinterest is about yourself, not about your selfie. O que isso significa em português, né? É sobre você, e não sobre a selfie que você tira para postar nas redes sociais, esperando com que as pessoas interajam com ela, né? E por esse fato da gente ser uma plataforma muito íntima e pessoal, onde as pessoas estão buscando algo para elas, as coisas que acontecem hoje dentro do Pinterest, elas são extremamente positivas. A gente vê em pesquisa que 75% das pessoas percebem e veem o Pinterest como um paraíso online. E por que isso é importante e relevante para as marcas? A gente também tem dados que mostram que impactar o consumidor em momentos positivos geram bons resultados. 6 a cada 10 pessoas afirmam que lembram mais, têm uma melhor impressão, confiam mais ou compram mais de marcas que estão inseridas nesse ambiente, nesse contexto mais positivo. E aí, quando a gente fala, né, de inspiração em um ambiente positivo e faz essa associação com o Pinterest, a gente está falando aqui no Brasil de uma audiência enorme. São mais de 46 milhões de usuários que acessam a plataforma todos os meses aqui no Brasil, dentro de um universo de quase 500 milhão de usuários que acessam o Pinterest no mundo. O Brasil é o segundo maior país em número de usuários, só ficando atrás dos Estados Unidos. E se a gente está falando de 46 milhões de pessoas no Brasil, isso significa que a gente consegue alcançar diversos tipos de público dentro da plataforma. E aqui alguns exemplos, né, de cortes que a gente tem para a audiência do Brasil. Então, a gente está falando, por exemplo, de que a gente consegue hoje falar no Pinterest com 56% das mães brasileiras. Ou se a gente for fazer uma quebra por faixa etária, a gente tem uma penetração de 44% nas pessoas entre 15 e 24 anos. E aí também alguns outros cortes que estão disponíveis aí no slide. Ou seja, a gente consegue trabalhar tanto com uma segmentação mais abrangente, quanto com um público mais nichado. E acho que um outro dado curioso, né, sobre esse público, né, sobre os nossos pinners, como a Tara mencionou lá atrás, é que eles são extremamente engajados. Aqui também nenhuma surpresa, né, que brasileiro e latinos são muito engajados com redes sociais. No ano passado, a gente teve mais de 3 bilhões de pins salvos só aqui no Brasil. Isso é uma média de mais ou menos 126 pins por usuário. E também foram criadas mais de 78 milhões de pastas, que são aqueles boards que eu mencionei para vocês lá atrás, que eu mesmo criei uma semana passada para fazer origami com a minha filha. E acho que uma outra coisa que é legal também a gente entender é que categorias e que coisas essas pessoas estão buscando dentro do Pinterest. E aí, quando a gente olha, né, para o ano passado, quando a gente vai para 5 categorias de pins mais populares,
não é surpresa para ninguém aqui que a gente tem lá, figurando entre essas categorias, decoração e arte, por exemplo, que são categorias que a gente quase que faz uma associação direta quando a gente pensa em Pinterest. Mas o que é interessante a gente ver também é que quando a gente olha para os 5 principais termos mais buscados o ano passado, a gente vê estética e receitas saudáveis, por exemplo, que são termos muito mais relacionados com o cotidiano, aparecendo aí entre esses top 5 no ano passado. E por que isso é relevante? Porque ao descobrir coisas novas, as pessoas também tomam atitude. E é isso que a gente chama aqui no Pinterest de Inspired Shopping. Essa é uma jornada muito especial e única, tanto do ponto de vista do consumidor, quanto do ponto de vista da marca. Quando a gente está falando de Inspired Shopping, é importante a gente ressaltar a diferença da experiência de compra online atual versus a experiência que a gente proporciona hoje no Pinterest. Então, por muito tempo, quando a gente pensa em comprar pela internet, a gente pensa numa experiência mais dura de catálogo, né? É um grande catálogo online onde a gente vai vendo ali produtos e tem que escolher entre esses produtos. E não é nem que foi por muito tempo no passado e não é mais assim. Essa experiência ainda é assim hoje se você acessa, por exemplo, um comparador de preços ou mesmo um grande marketplace de um e-commerce. O Pinterest, ele traz uma nova experiência de compra online, né? É diferente da gente olhar um grande catálogo. A nossa experiência ela é muito mais focada para descoberta e inspiração. Os consumidores, né, quando a gente pensa numa jornada de compra e até mesmo quando a gente transporta isso, né, para um varejo físico, a experiência, a exploração, a inspiração, ela é extremamente importante. E essa jornada de descoberta, né, é muito importante para quem está buscando e fazendo uma compra, né? As pessoas, elas não necessariamente querem filtrar e escolher o artigo pelo preço mais barato. Elas querem uma experiência mais pessoal, com curadoria de conteúdo. Elas querem descobrir. Elas não querem só adicionar os produtos no carrinho. E aí a gente vê também que 2/3 das pessoas afirmam que a inspiração é fundamental na hora de escolher um produto. Como que se dá esse processo de inspiração para ação dentro da nossa plataforma do Pinterest? Aqui a gente tem um slide que ilustra um pouco melhor como isso acontece. Então eu vou começar aqui minha jornada de inspiração buscando casacos verdes estilosos. Então eu vou fazer essa busca e aí eu vou passar por um momento de descoberta dentro da plataforma, onde eu vou começar a ver inúmeros conteúdos de casacos de diferentes estilos verdes estilosos. Eu vou opinar esses casacos, eu vou criar um board. Essa jornada ela pode acontecer de uma forma linear, onde eu vá até o final da jornada de uma única vez, mas eu posso parar, voltar, acessar meu board de novo, refletir, amadurecer um pouco melhor a ideia, e aí eu vou ser impactado por um conteúdo que vai me gerar a ação da compra, né? Na prática, essa navegação ela acontece de uma forma muito natural dentro do Pinterest. E aqui que está a grande oportunidade para as marcas que vocês trabalham. 97% das buscas feitas no Pinterest hoje, elas não possuem uma marca. Elas são unbranded, que a gente fala. Ou seja, as pessoas elas estão no momento de inspiração e descoberta e ainda não decidiram o que querem comprar e o que vão comprar. Isso é uma oportunidade única para as marcas que vocês gerenciam para estarem inseridas dentro desse contexto. E a gente sabe que estar neste momento de descoberta gera negócio para as marcas. 86% das pessoas que acessam o Pinterest semanalmente afirmam que fizeram uma compra graças ao conteúdo que viram no Pinterest. Esses são dados dos Estados Unidos, tá? E por que isso acontece no Pinterest? Porque no Pinterest, os anúncios, eles são o conteúdo, né? Os anúncios, eles são colocados de uma forma extremamente nativa na navegação do usuário, que permite que os usuários engajem com ele de uma forma muito natural. Então, ele vai aparecer muito similar a um conteúdo que ele está vendo, buscando relacionado a esse momento de descoberta, tá? Para fechar aqui esse meu momento, né, de inspiração com vocês nessa manhã, eu queria ressaltar 3 pontos que acho que são super importantes para vocês terem em mente quando vocês forem pensar em Pinterest daqui para frente. O Pinterest é uma plataforma que as pessoas acessam para buscar inspiração, com um olhar de futuro. As pessoas elas estão num ambiente muito mais pessoal e íntimo, focado em experiências positivas.
E a grande maioria das buscas que as pessoas fazem são focadas nessa exploração e descoberta de algo novo, que é um contexto ideal para as marcas conectarem com esses usuários, transformando esse momento de inspiração em realidade e ação. Então, tenham isso em mente quando vocês pensarem na nossa plataforma. Queria novamente agradecer a presença de todos vocês. Espero que vocês aproveitem muito a sessão e essa manhã. E as próximas sessões de hoje, nosso time vai mostrar um pouco mais de como as marcas de vocês podem fazer parte dessa jornada. Obrigado e vou passar a bola de novo para a Taira, nossa mestre de cerimônias. Obrigada, Roberto. Bom, depois desse porquê de ser, né, que a gente contou para vocês, vale a pena falar um pouquinho mais dessa jornada desse pinner antes da gente descer em produto. Então é um vídeo rapidinho que explica isso que o Roberto acabou de contar de uma forma mais visual. O Pinterest é o lugar onde as pessoas descobrem ideias para a vida. Funciona assim. Essa é a Bruna. Ela mora em São Paulo. Adora moda minimalista, fotografia, gastronomia e decoração. Isto é um pin. Os pins aparecem no feed da Bruna, ou quando ela procura ideias, usando palavras-chave. Quanto mais pins ela salva, mais personalizada se torna a sua experiência. A Bruna salva e organiza os pins que mais gosta em pastas. Ultimamente, ela tem salvado muita ideia de decoração para o seu próximo projeto. Mas esse pin não é uma imagem qualquer, é um anúncio da Lowe's, com um link direto para o site da loja, onde ela pode planejar a reforma que vai fazer no banheiro de casa. Inspiração personalizada para transformar em realidade, sabe? Pronto! E isso é só o começo. Ainda tem muito mais. Mais formatos, como vídeo e carrossel. Mais casos de uso. De inspiração para tatuagens a ideias para festas. E mais maneiras de fazer suas descobertas, como a busca visual. Milhões de pessoas usam o Pinterest para encontrar inspiração para a vida. Seja qual for o produto ou serviço que você oferece, seu público está buscando inspiração. Esse é o poder do Pinterest. Bom, gente, agora a gente terminou essa primeira sessão de conteúdo e a gente vai para uma parte mais tática, com um olhar mais para a ferramenta mesmo. Acho que é isso que vocês querem saber também, né? Vamos lá. Boa. Bom dia, gente. Super prazer. Super obrigada pela presença de todos nesse evento. Meu nome é Ellen Bruckmeier, eu sou gerente de contas aqui dentro do Pinterest e a ideia é passar com vocês tudo sobre produtos e soluções e como, né, todas essas ferramentas podem auxiliar nas entregáveis e nas alcançáveis aí de cada um dos clientes das agências que estão presentes hoje. E de maneira geral, né, para todos os objetivos aí a serem alcançados. Então, a gente abre, né, essa sessão falando sobre o lugar das marcas, né, dentro do Pinterest. E as marcas que estão dentro do Pinterest possuem um papel muito importante. As marcas agregam valor aos usuários que estão na plataforma. Elas conseguem aí, né, prover soluções e ideias para essas referências, né, que o Rô estava contando aqui um pouquinho para a gente, né, de inspirações e referências. E, consequentemente, até dentro de uma pesquisa, né, realizada dentro dos Estados Unidos, a gente separou 3 dados muito interessantes que mostram, né, sobre essa parte de agregar valor dentro da plataforma. O primeiro deles é sobre a decisão de compra, e 84% dos usuários semanais acessam o Pinterest quando pensam seriamente em comprar produtos ou serviços, mas ainda estão indecisos, né? O segundo pilar é sobre consumo de conteúdo dentro do Pinterest. E 66% dos usuários afirmam que os vídeos agregam muito mais valor à experiência no Pinterest do que em outras plataformas de mídia. Então, o consumo de conteúdo em vídeo, ele é super relevante para a nossa plataforma. E, como um terceiro dado, né, sobre essa parte de valor, sobre a parte de confiança. Então, 64% das pessoas dizem que acessam o Pinterest quando querem encontrar uma ideia, um produto ou um serviço de confiança.
e as marcas estão aí também para prover, né, toda essa experiência. E tudo isso só é possível porque os anúncios dentro do Pinterest, eles são mais do que propriamente uma propaganda. Esses anúncios são também conteúdo. Então, como o Roberto estava explicando anteriormente, um anúncio de um cliente seu dentro da plataforma, ele pode ser salvo, ele pode ser guardado dentro de uma pasta de um usuário e compor aí esse projeto futuro, né, de uma ideia, de um projeto, de uma inspiração que está sendo buscada. E, consequentemente, dentro aí, né, de uma ponte entre a inspiração e a ação, os usuários, né, conseguem aí ter todo o acesso, né, ao estabelecimento dessa ponte, né, desde um reconhecimento da marca, de uma consideração até, de fato, uma conversão dentro da plataforma. E a gente trouxe aqui alguns cases de sucesso para ilustrar um pouquinho, né, sobre toda essa experiência já focada, né, na parte de anúncios. O primeiro deles é um vídeo, primeiro case de sucesso brasileiro que temos com Baileys numa campanha de Páscoa realizada. Muito bom. Conseguimos aí, né, uns super resultados em métricas de reconhecimento de marca, e quem sabe aí fica o convite, né, para próximos cases de sucesso também. Na sequência, a gente compartilha alguns links de suporte que vão dar acesso aí a toda a parte de cases de sucesso que vocês podem acessar na plataforma. E também para variar um pouco, né, em torno de estratégia e de verticais, a gente também trouxe mais outros 2 cases. O primeiro deles é o de Toyota, né, no lançamento do modelo Avalon, e eles exploraram aí uma composição de campanhas dentro de geração Z e millennials dentro de audiências, e com campanhas, né, de reconhecimento de marca e vídeos. Conseguiram resultados surpreendentes aí, né, na taxa média de visualização de vídeo de 53%. E em torno de varejo, fashion, também trouxemos um case de uma marca holandesa chamada Scotch & Soda, e eles exploraram aí, dentro de desafios de vendas online, campanhas de shopping ads, né, então de catálogo de produtos dinamizados, e também compondo aí audiências, né, de interesses, audiências de act-alike, né, de públicos semelhantes, que a gente já vai falar a respeito, e também de ressegmentação dinâmica, e conseguiram também resultados surpreendentes na plataforma. E tudo isso fica possível por conta, né, dos objetivos de campanhas e algumas estratégias, né, de ferramentas que a gente provê para os nossos anunciantes. Então, aqui temos os nossos 4 objetivos de campanha principais, né, sendo o reconhecimento de marca, que a gente otimiza para CPM, objetivo de visualização de vídeo com lance para CPV, custo por visualização, objetivo de tráfego para o site, para CPC, conversões e shopping ads para um CPM otimizado. E onde sua marca, né, onde os clientes de vocês podem anunciar e onde que a marca é vista na plataforma? Temos 3 posicionamentos principais. O primeiro deles é o home feed, primeira tela inicial aí do Pinterest. Também temos um mecanismo de search, de busca por palavras-chave, e a gente provém aí com os pins, né, que tem maior aderência a essa busca de palavras-chave. A pessoa clicou num pin, tanto no search quanto no home feed, a gente abre isso dentro de uma experiência de close-up, e ela consegue ver esse pin ou esse anúncio, né, numa tela cheia, e explorar, inclusive, apenas pins relacionados a esse criativo, né, esse pin que ela expandiu, tendo aí o nosso terceiro posicionamento, em que um desses pins pode ser também um anúncio exposto a esse usuário. E em termos de formatos, né, que tipo de criativos que os clientes de vocês podem explorar? Contamos aí com 5 opções macro, e a ideia agora é passar com vocês um pouquinho mais de detalhamento por cada uma delas. O primeiro deles é o PIN padrão, e aqui, como vocês podem ver, né, sobre aquela parte sobre
o PIN ser um conteúdo, mais do que propriamente até uma propaganda, vejam que a diferença entre um PIN orgânico e um anúncio é muito sutil. Aqui nessa propaganda, né, de marcas de produto para cabelo, a única diferença é que aparece um promovido por embaixo com o logo da marca que está trazendo esse anúncio, né? E os formatos que vocês podem explorar são 2x3, 9x16 e 1x1. Temos também o vídeo padrão, né, sendo aí a derivação, né, do próprio PIN padrão, recomendação nossa de 15 segundos, né, de duração desse vídeo. O Videomax é o próximo, um dos meus favoritos também, para marcas aí que querem explorar muito o reconhecimento da marca ou de visualização de vídeo. Fica aí um que ele explora, inclusive, 2 espaços de pins na plataforma, deixando isso mais visual e muito atrelado aí a métricas de custo por visualização, né, taxa de visualização desses vídeos. E aí, para fechar agora, temos temos também o carrossel, perdão. E dentro do carrossel temos aí de 2 a 5 cartões que vocês podem explorar, por exemplo, um storytelling, né? Contar uma história sobre algum tipo de produto ou serviço que a marca dos clientes de vocês oferece e explorar isso dentro de uma experiência de cartões, né? E por fim, temos aí então o pacote, né, de 3 tipos de produtos relacionados ao Shopping Ads, que o Roberto estava explicando anteriormente. O primeiro deles é o PIN de produto. Então, a partir do momento que você tem uma imagem, você pode estabelecer ali uma experiência de shop the look para esse usuário. O único requerimento é atrelar, né, a nossa plataforma um catálogo de produtos. E aí, por exemplo, aqui nessa imagem de jaqueta, se a pessoa, no caso, clicasse na imagem, ela veria o preço dela e redirecionaria esse usuário para o site. A derivada dele é a nossa solução de ressegmentação dinâmica, com toda a solução de inteligência de algoritmo, né, atrelada a um sistema de tagueamento no site, por exemplo. A gente consegue reimpactar uma pessoa que abandonou um carrinho ou visualizou um produto, né, e não converteu. E por fim, um dos meus favoritos também são os anúncios de coleção, muito relacionados aí, por exemplo, ao e-commerce, né, que quer trazer, por exemplo, um recorte de produtos referentes a uma categoria específica do site, ou produtos com uma maior margem, né, de relevância para esse e-commerce, também é possível explorar isso dentro dessa experiência. E tudo isso fica relacionado também à parte de segmentações, né, dentro do Pinterest. A gente vem com um pacote super completo, composto de 6 opções principais de segmentação. A primeira delas é a palavra-chave. A gente consegue fazer lances, né, para palavras-chave amplas, exatas ou negativadas, interesses, né, contando aí também com uma linha super completa de interesses, listas que vocês podem, né, offline, atrelar a nossa plataforma, por exemplo, seja uma lista de CRM ou de mailing dos clientes de vocês, né, e achar essas pessoas dentro do Pinterest. Reconectar com pessoas que salvaram, né, se engajaram com pins e anúncios anteriores de vocês, reconectar também com pessoas que visitaram o site por toda uma parte do sistema de tagueamento no site ou no aplicativo. A gente tem integração aí com AppsFlyer, com Adjust e outros MMPs também. E, por fim, um comportamento semelhante. Então, com base em 10% da população brasileira, você pode trazer aí um Ecta-like, por exemplo, de compradores do seu site. Também com toda uma lista de segmentação geográfica e demográfica de maneira geral. Por fim, a mensagem aqui que a gente quer trazer, não se atenham esse slide que tem bastante informação, a sessão vai estar gravada, depois vocês vão poder ver melhor, mas é que a gente é funil completo e temos soluções aí para reconhecimento de marca, para consideração e para conversão, né, atrelados a composições de campanhas, né, desde segmentações, formatos e criativos específicos. E beleza, né, Ellen? Ótimo, adorei, quero testar. Quais são os primeiros passos? O primeiro passo é que um anunciante dentro do Pinterest, então, no caso, um cliente de vocês, ele tem que ter um perfil business criado, né, para conseguir anunciar. Então, esse é o primeiro passo, ter um perfil comercial, super simples, em 3 passos esse anunciante já tem, é só acessar o Pinterest para empresas que vocês conseguem fazer essa criação de perfil. E, por fim, fazer
a concessão de acessos num sistema de guarda-chuvas. A gente tem os links também para disponibilizar para vocês. Terminando aqui a minha sessão, já vou deixar esses links aí para facilitar, né, o acesso. E é isso, gente. Agradeço muito e passo agora o bastão para a Taira, a nossa mestre de cerimônias. Obrigada, gente. Oi, gente, vamos lá. Obrigada, Ellen. Eu vi que tem bastante pergunta no chat, então só reforçando, o chat fica para comentários, perguntas no Q&A, porque a gente consegue responder por lá com todo mundo acompanhando as respostas, tá bom? Eu vou enviar um link para vocês de novo, que eu ainda, para quem chegou depois da sessão, esse link é um link que vai nortear a gente com os próximos passos com vocês em relação à satisfação, né, dessa própria sessão que a gente está agora, mas também entender se vocês querem um contato com alguém do Pinterest, se vocês querem receber a nossa newsletter. Então é rapidinho, é só preencher esse link. E agora vamos lá, a gente vai para uma sessão que é super inspiradora e espero que vocês gostem. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Beta, eu sou Account Manager aqui no Pinterest, igual a Ellen. A gente vai falar um pouco sobre esses insights. Como o Roberto já trouxe, né, no Pinterest a atenção do consumidor ela está um pouco antes, né, no início dele começar a entender o que ele quer comprar. Né? Então, a gente é uma plataforma realmente de planejamento, né? A pessoa vem se inspirar para realizar um plano. Quando a gente coloca, né, comparado, né, como ele trouxe sobre a selfie, sobre você mesmo, a gente está sempre nesse lugar do futuro. Então, as pessoas entram planejando alguma coisa, sempre tem essa intenção de ação. E aí, quando a gente está falando de insights, como que a gente olha para esses dados, como que a gente interpreta esses dados e como a gente usa isso ao nosso favor para ajudar a gente a construir marcas e gerar negócio para os nossos clientes, tá? Eu falo que são 3 planetas, né, que quando alinhados feito para dar sucesso. Falando inicialmente de sinais em contextos. Então, como a gente é uma plataforma adiantadinha, a gente sempre recebe, né? A gente começa a entender ali as pesquisas, os interesses das pessoas um pouco antes que outros mecanismos de busca, por exemplo. Então, você consegue usar o Pinterest para diferentes frentes, né? De como gerar negócio, né, dentro da sua agência para suas marcas e para os seus clientes. Seja numa estratégia always on, usando pesquisas, né, palavras-chave ou até mesmo interesses muito intrínsecos da marca. Então, se eu sou uma marca de cabelo, eu estou sempre falando ali com quem tem interesse em cabelo, né, falando sobre anúncios especificamente. Tendências sazonais, então momentos sazonais que todo mundo vive junto, né, que sempre ajuda muito a gerar negócio. E ativação amplas e carro-chefes. Então, campanhas grandes mesmo, reposicionamento de marca, lançamento de produto. Então, a gente tem um volume, né, de usuário dentro da plataforma que você consegue trabalhar campanhas assim grandes. E como a Taira adiantou, né, os nossos pinners, a gente é apaixonado por eles, a gente ama as pessoas e elas são realmente a prioridade, né, na nossa plataforma. A gente está sempre desenvolvendo soluções, coisas novas para tentar trazer a plataforma mais inclusiva possível. A gente vai passar aqui um videozinho para mostrar isso. Essa ferramenta, essa personalização de tom de pele, ela foi lançada recentemente, né? Mas hoje, quando você faz uma busca no Pinterest por algum termo, né, que vá trazer um rosto de volta, seja uma maquiagem ou um penteado, você pode escolher ali a gama de tom de pele que você quer ver aquela referência, que você quer ver aquela inspiração. Isso realmente é para trazer o quanto que isso, né, quanto que o Pinterest influencia na vida real das pessoas, né? Então, a gente tem essa preocupação e é sempre uma trajetória, né? Então, é isso. Assim como a gente viu o vídeo lá sobre a Bruna, o comportamento e os gostos, né, o que você está pesquisando, o que você está pinando, ele acaba construindo, né, o seu perfil, né, e ela proporciona uma visão única, né, desse comportamento, do que a gente está fazendo. Esse é o poder realmente da inspiração do Pinterest.
Então, agora que a gente entendeu sobre esses sinais em contexto, como as pessoas trabalham com a plataforma e fornecem informação para a plataforma e como a gente pode usar isso, a gente vai falar um pouco de públicos, né? Então, a partir a gente tem uma ferramenta, né? Quando você tem uma conta de negócios, né, dentro do Pinterest, você tem a ferramenta do Insight de audiência, que vai te trazer insights de audiência de quem interage, de quem vê conteúdos da página, né? Bem comum, como a gente está acostumado em outras ferramentas de insights. A gente vai ver agora como que a gente aplica, né? Então, quando a gente está falando de oportunidade, a gente mostra lá, as pessoas que têm interesse na sua página, ela tem interesses em que tipo de outros temas, né? Então, a gente traz aqui um jeito de ler afinidade e percentual do público baixo. Então, quando você tem uma afinidade muito alta com interesse, mas o percentual de público que você está atingindo, ele é baixo, quer dizer que você está perdendo algumas oportunidades de falar com as pessoas que têm aquele interesse específico. Então, por exemplo, né, aqui nessa página tem uma afinidade de mais de 2,99 vezes para receitas vegetarianas em 14%, né, de uma categoria geral de comida e bebida. Então, quando a gente desce ali, tem alguns interesses paralelos. Também dá para ler de um jeito de aumentar, né, expandir a sua audiência. Então, você consegue entender que as pessoas que gostam da sua página, uma página de alimento, comida e bebida, elas também têm interesse em gastronomia mundial. Então, por que não pensar em campanhas ou pensar até mesmo em inovações de produto e também, né, de conteúdo que tragam essa temática, que conversem com a pessoa, né, que já está recebendo seu conteúdo. Como que a gente faz ele ficar mais certeiro? E momentos. Então, o Roberto também falou um pouco sobre todos os diferentes momentos, né, mas basicamente quem usa a plataforma gosta de fazer planos e ela vem para isso. E esses planos podem ser de todas as ocasiões. Pode ser no dia a dia, pode ser uma coisa mais perene, ou pode ser uma coisa muito grande. Quando a gente olha todos os momentos, a gente está presente em todos eles. Então, quando você começa ali, Dia dos Namorados, Festa Junina, a gente começa a ver o crescimento das buscas, que é aquele, né, slide que eu trouxe antes. Então, você começa a ver uma tendência daqueles termos relacionados àquele tema aumentarem. Então, você já começa a ver ali aquela curva, né, até você chegar realmente no momento específico. Trazendo aqui um exemplo de Dia dos Namorados, né? Então, para a gente ter um exemplo real. A pessoa fez a jornada dela, né, dentro do Pinterest, né? Buscou por referência, salvou coisas dentro de pastas até ela realmente gerar a ação. E a gente vê que para Dia dos Namorados específico, esses termos, por exemplo, e termos relacionados, né, com a data, eles já começam a aumentar em abril. Então, eu estou falando de uma data de junho, mas que em abril as pessoas já começam ali a entender o que elas vão fazer, como elas vão se planejar. Então, a oportunidade, sempre quando você fala de uma data grande, assim, que todo mundo vive junto, é sempre bom pensar uns 3 meses antes, né? Geralmente, essa é a média do que a gente vê desse tema começando a ficar quente. E aí é legal. A gente falou agora sobre, né, essa jornada, né, de como as pessoas interagem com a nossa plataforma e como que a gente usa esses sinais e o contexto do momento para poder entregar anúncios para elas. Então, é sobre relevância e sobre inspiração. E relevância depende do contexto, né, do que você está vivendo. Então, trazendo aqui 3 exemplos de como as marcas podem trabalhar esses diferentes momentos nos seus criativos, tá? Então, estou falando aqui de interesse cotidiano, como um jantar para a família toda, né? Como que a gente traz uma marca de delivery fazendo parte dessa conversa? Então, você traz ali um jantar para a família toda, peça hoje à noite. Então, você tem ali o produto muito forte, né, dentro desse momento de um jantar em família, de um skincare, pode ser qualquer outra rotina que você esteja pensando. Momentos sazonais, férias escolares, né? Você não precisa ser uma marca de companhia aérea ou que trabalha com viagem para poder falar sobre férias, né? Você pode ser uma instituição financeira, um cartão, um banco, e você vai falar sobre os serviços que você pode oferecer para facilitar essa viagem ou para poder proporcionar diferentes experiências. E acontecimentos grandes da vida. Então, quando você compra um apartamento, quando você vai fazer uma reforma, esses momentos realmente são grandiosos e você consegue ali, através desse contexto, né, através dessa relevância, chamar a atenção do usuário. Então, seu primeiro apartamento merece um plano cuidadoso. Então, você já vai chamar a atenção de quem está naquele momento.
E quando a gente fala de criação, é super difícil falar sobre criatividade, porque não existe certo e errado, existe a tentativa e o acerto, né? Mas a gente sabe que uma parte é a arte, e o que a gente pode ajudar também é a parte da ciência, pesquisa, né? Como que a gente embasa os dados. Então, a gente fez uma curadoria, né? A gente fez uma pesquisa olhando para mais de 21 mil pins, né? Trazendo vários atributos de diferentes objetivos de negócio, com diferentes marcas e verticais. E o que a gente aprendeu? A primeira coisa, né, que a gente precisa ter em mente é: a gente gosta muito de texto na imagem. Quando você olha o seu feed no Pinterest, você vê isso, você vê as imagens lá com textinho, com uma setinha, com alguma coisa que traz a informação já ali no primeiro impacto. Então, isso é uma coisa super importante. Esse exemplo aqui de uma marca de carro trazendo camping do jeito certo. Podia ser uma marca de óculos de sol, podia ser outra marca. Mas ali eu já trago que é a marca de carro. Construa a sua base. Então, a gente está falando sempre de formatos verticais, né? Sempre em pezinho. Então, sempre use esse tipo de formato para garantir uma melhor cobertura de espaço na tela. Tenha sempre a marca do cliente, né? O nome do produto destacado, né? De uma forma ali que combine, né? Que converse com todo o criativo. O produto sempre no ponto focal. Então, sempre ele no centro. E sempre um texto também, né, claro, né, do que você está querendo falar para esse usuário, né, um texto claro e assertivo. Além da explorar a parte visual, explora também bastante a parte textual da ferramenta, né, ali quando você tem realmente a parte de colocar texto. Então, descreve o que é o produto, descreve o que é o serviço do jeito mais detalhado, usa bastante hashtag, palavras-chave para poder você conseguir trazer uma relevância ainda maior para o seu anúncio. Se você já está direcionando ele através de mídia paga, o criativo ele pode ajudar muito nessa relevância. Aumente o reconhecimento. Então, o que eu falei, né? Quando a gente traz uma mensagem clara, isso ajuda as pessoas. Então, aqui, por exemplo, a gente tem esse exemplo que fala que os pins, né, os anúncios que tinham a palavra novo, eles tiveram um aumento, né, de reconhecimento de marca 10 vezes maior. Então, se o seu produto é novo ou se é uma solução nova, fala isso para os seus usuários, traz isso para aumentar, né, a percepção da marca. Gere vendas online. Então, quando eu falo da relevância com o momento, também tem a ver com venda. Então, se eu estou falando, né, aqui, por exemplo, é um anúncio de produtos odontológicos, eu estou trazendo sobre sorriso no verão. Então, se você está fazendo um esquenta para o verão, traz e fala sobre isso. Vendas offline. Fala também onde a pessoa pode encontrar o seu produto. Então, eu estou vendendo aqui a caixinha, né? Speakers à prova d'água, compre na loja. Então, eu estou dizendo exatamente o que a pessoa precisa fazer para você diminuir ainda mais o gap da pessoa entre ela ver e realizar a ação. Falando um pouco sobre a arte. Então, a gente traz aqui 5 dimensões do que a gente considera um conteúdo inspirador. Tá? A primeira dimensão é a originalidade. Então, trazer uma perspectiva nova dentro de uma familiaridade. Então, aqui eu tenho máscara facial. Em vez de eu mostrar a máscara fechadinha no pacote, eu trago realmente o produto, né? Como que a pessoa, quando ela abrir, ela vai encontrar aquela máscara. Relevância. Então, participe desses momentos, mas traga também ideias e coisas que a pessoa pode aplicar para a vida dela, né? E construir e criar alguma coisa que ela ama. Apelo visual. É uma plataforma extremamente visual, então quando você está olhando ali o anúncio, você quer imaginar aquela cadeira na sua sala, você quer imaginar que tipos de combinação você pode fazer com outros objetos de decoração. Positividade, sempre incorporar um discurso positivo e bondoso, né? Espalhar essa positividade. Então, fala sempre sobre a solução que o seu produto ou a marca está trazendo. Não fique focando muito no problema, traz a solução, porque as pessoas estão entrando na plataforma para encontrar soluções para a vida delas, inspiração. E acionável, né? Encoraja as pessoas, né, a saírem no mundo offline colocando aquilo em prática. Então, aqui você traz uma marca financeira, por exemplo, falando sobre produtos relacionados à sustentabilidade. Então, você ganha o dobro de pontos quando você compra esse tipo de produto. Mas, claro, sempre dá para explorar o que você já tem. Então,
Então, você já produz conteúdo para outras plataformas, você já tem um banco de imagem, recursos de imagem extenso, e são pequenas adaptações que você faz, que é o que eu trouxe, né? Colocar o produto no centro, trazer uma descrição ali no anúncio, colocar a mensagem clara do que você está querendo trazer, né? Colocar o logo também para as pessoas reconhecerem a sua marca, para você conseguir trabalhar em outras plataformas, mas também com excelência dentro do Pinterest. Então, esse aqui é o que eu quero que vocês saiam hoje com isso na cabeça. Então, quando eu estou falando de criação, quando eu estou falando de gerar negócios, né, através de anúncios, eu estou falando desse tipo de asset, de um asset que traz o produto no centro, usa elementos gráficos, chama a atenção, né, do usuário, tem um call to action muito claro, compre perfumes, né, e tem o logo também para facilitar o reconhecimento da marca. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, Beta. Bom, gente, a gente atrasou um pouquinho aqui, como eu falei, o conteúdo tem muita coisa nova, tem muita novidade para passar para vocês, então a gente quer muito fazer uma sessão completa. Peço desculpas se alguém tiver que sair porque bateu o horário, mas eu peço muito que vocês fiquem, porque a gente tem uma sessão que vai durar 10 minutinhos e ela é super importante para os negócios de vocês. Eu brinco que sem mensuração ninguém sai do lugar. E a gente trouxe um expert aqui para falar com vocês, então quem puder ficar, eu agradeço muito. Diego. Olá, gente, bom dia. Só apresentando rapidamente, também não vou atrasar muito a agenda de vocês. Eu sou Diego Venturelli e eu lidero a parte de mensuração para a América Latina aqui do Pinterest. Pode seguir, tá? A ideia aqui, gente, eu trouxe em 3 tópicos, é uma apresentação de 10 minutos, 8, 9, então 3 minutos cada tópico, então será rápido, mas uma primeira é uma provocação sobre evolução da atribuição e mensuração dentro de mídia digital. O segundo é um deep dive de soluções nossas aqui do Pinterest, e o terceiro é apenas um sumário, que é o que vocês guardem, o que eu gostaria que vocês guardassem dentro da cabeça de vocês aí, depois dessa apresentação. Então, vamos para a primeira parte, que é a minha provocação, tá? A gente está passando um momento único em mensuração e atribuição de mídia digital, né? E isso tem 2 grandes pontos aqui, né? O primeiro é uma jornada do consumidor cada vez mais complexa, isso já é meio óbvio, mas cada vez mais, ainda mais com plataformas onde tem um entretenimento no formato digital, você começa a entender uma jornada não linear, extremamente complexa. E segundo, são as questões de privacidade, né, que empresas como Apple e Google estão tirando third-party cookies, né, cookies de terceiros, e isso traz para a gente alguns questionamentos e algumas provocações. Aqui eu trouxe 2 quadros. É uma pesquisa americana, né, que durante a pandemia questionou marqueteiros e CMOs, né, qual que seria aí a atenção deles nos próximos meses. E a primeira questão, obviamente, é a recuperação do Covid, né, do negócio depois da Covid. O segundo é mensuração e atribuição. Então, mensuração e atribuição está na jornada do CMO, está na jornada do pessoal de mídia e provavelmente está na jornada de vocês também. E aí o foco dessa questão de mensuração e atribuição vai muito para aquilo que eu comentei anteriormente. Tem uma parte de privacidade, né, com o fim dos cookies terceiros, de third-party cookies, e também a atribuição cross-canal, uma mensuração medida de forma correta. Então, eu queria deixar 3 provocações. Primeiro, para vocês, é de que impressões importam, impressões têm uma relevância, né? Porque olhando para os dados do Pinterest, a gente tem aqui entre 60% a 90%, olhando localmente, globalmente, as nossas conversões são baseadas, tem uma parcela que é baseada no view, né? A maioria. Segundo, a gente tem um crescimento de novas plataformas que incluem o Pinterest, inclui outras plataformas que chegaram no mercado, que elas são plataformas de consumo de conteúdo, de entretenimento, de view. Né? Então, é até um ponto para a gente deixar aqui como algo estratégico dentro da jornada da conversa aí com vocês, com os anunciantes. O terceiro ponto é uma pesquisa, novamente, americana, que questiona os CMOs e fala assim, olha, vocês consideram MTA, o que é MTA? É a atribuição multitouch, atribuição de vários canais, não é aquela atribuição last click, né? Que para quem está
conhece o modelo de atribuição mais usado, é aquele que dá o crédito tudo para o último contato. Às vezes coloca uma janela de um dia, dá todo o crédito para o último contato. Então, CMOs e diretores de mídia já consideram o MTA, que é modelo de atribuição que considera mais de um ponto, dentro da sua estratégia. E isso é fundamental a gente pensar daqui para frente, novamente, não é uma questão do Pinterest, é uma questão de multi-companhias aí. Tá, volta só um, só para eu passo mais rápido os outros. O processo de decisão dura mais de um dia, então, igual o Foloni falou sobre as nossas buscas são unbranded, e o tempo de decisão da maioria das categorias, isso através de pesquisa, é muito maior que um dia, passa de uma semana em várias categorias, e o consumidor é cross-device, cross-browser, né? Isso é um dado que a gente vê em tags que mostra que somente até 20% das conversões acontecem no mesmo device, no mesmo browser em um dia. Então, se a gente ficar medindo assim, a gente vai estar medindo certo? É essa a cabeça que o CMOs tem. Vamos para o próximo ponto. Então, eu passo mais rápido. Essa provocação é super importante. E agora os deep dives das soluções da mensuração do Pinterest. A gente tem desde reconhecimento de marca, upper funnel e vai até vendas passando por consideração. A gente tem uma solução robusta aqui de mensuração. Aqui a gente tem praticamente o cardápio do que a gente tem, tá? Desde reconhecimento de marca, com estudos de brand lift, obviamente vai depender do nível de investimento, tá? Mas também temos consideração vendas, análise de conversão, conversion lift, eu vou entrar um pouquinho mais, e toda a parte de validação, viewability. Para quem aí está acostumado, a gente também tem esse ponto. Pode, tá. Importante, a Beta e a Ellen explicaram, né, a gente tem vários insights de audiência dentro do Ads Manager, a gente também tem vários insights de conversão dentro do Ads Manager, é o Conversion Insights. Aqui a gente tem tanto o seu conteúdo pago como o conteúdo orgânico, e também entender nessa jornada do consumidor, desde quando ele viu o anúncio até quando ele converteu. E até amplificar suas conversões, entender qual PIN gerou mais conversão, obviamente tem que estar com a tag implementada e assim por diante. Mas é uma ferramenta robusta que considera, diferente das outras ferramentas, considera a parte de orgânico também. Pode seguir adiante. Tá. 2, aqui eu queria deixar essa provocação, que é a ciência do lift. Né? E aqui eu estou falando de brand lift, conversion lift. Para quem conhece, eu vou dar uma explicação rapidinha aqui. Muitas vezes a gente faz análise de resultado de mídia digital baseado em correlação. Eu aumentei o investimento aqui, vendeu mais lá. Mas realmente não é estatístico, não é causalidade. O que eu estou trazendo aqui é uma provocação de causalidade. O que é isso? Tanto o Conversion Lift como o Brand Lift, a gente separa um grupo que vai ver o anúncio e outro grupo que não vai ver. E aí a gente vê o resultado desses dois grupos. Isso é lift, na realidade, é o resultado da campanha. Se der mais um enter aí, tá... eu explico esses dois mundos. Então, a gente separa esses dois grupos. O Brand Lift, a gente faz a pesquisa com quem viu o anúncio e a pesquisa com quem não viu. E a gente tem esse lift. O Conversion Lift, obviamente, não é pesquisa. A gente mede a conversão e vê esse lift também. Isso, obviamente, novamente, depende de investimento, da campanha, para que a gente, não é só por questão comercial, mas por uma questão de tamanho amostral, né? Seja da pesquisa ou da conversão, para dar um resultado estatístico, tá bom? Siga adiante. Aqui pode passar, mas é um pouco que eu explico de Brand Lift e Conversion Lift, eu não quero atrasar. Terceiro, a gente faz aqui, com a ajuda do nosso time de mensuração dentro do Pinterest, e com os dados do Ads Manager, que vocês têm acesso, a gente faz análise de tempo de conversão para entender a jornada do consumidor, cross-device, cross-browser, porque o nosso é baseado no login, no ID do Pinterest e não em cookies, como o Site Analytics, como Site Analytics mais conhecidos no mercado. A gente faz funil de conversão, compara o que a gente tem dentro da nossa tag com o Site Analytics e overlap de canais, até para entender o que a gente está influenciando outras mídias no resultado. Pode seguir adiante, tá? Então, aqui é um mapa do que a gente tem. Novamente, desde tracking e validação, com ferramentas de viewability e assim por diante, passando por toda a parte de conhecimento e consideração com os nossos brand lifts, parceria que a gente também tem com a Kantar, e indo até a parte de conversão, né? Após a implementação da tag, fazendo as análises de conversão, tem toda uma ferramenta de upload de conversão, o seu anunciante tem a parte de vendas offline, a gente pode subir esse dado, né? Tem que ter só o depara ali, que provavelmente o e-mail, podemos fazer estudos de conversion lift e assim por diante, para assegurar de que o investimento que está
sendo feito do Pinterest é extremamente rentável e a gente está vendo esses resultados aqui nesse começo de operação. Então, gostaria de agradecer, conta com a gente nesse desafio aqui, junto com a gente para mostrar o resultado através de uma mensuração e atribuição estatística extremamente confiável dentro da nossa plataforma. Obrigada, Diego. Bom, gente, mais uma vez, desculpa pelo tempo que a gente excedeu, mas, como eu falei, vale a pena, eu vi que tem algumas perguntas aí. Antes da gente finalizar, eu acredito que a gente sanou algumas dúvidas, mas eu vi que a gente ainda tem bastante coisa para responder. Aos que aceitaram, né, receber a nossa comunicação, a nossa newsletter, a gente vai fazer um e-mail pós-evento, ou seja, enviando para vocês alguns recursos, não só essa gravação de hoje, né, mas alguns recursos criativos que vão ajudar vocês a navegarem mais pelo universo do Pinterest. Eu aproveito para colocar aqui também para vocês esse outro link, porque é um link de dúvidas que tem bastante coisa, super completo, então vocês também podem usando esse recurso. Então é isso, a gente vai mandar a gravação e esses recursos todos. Tem muita coisa pela frente, né? A gente espera que vocês estejam nessa jornada com a gente. Então agora a gente, de fato, chegou ao fim do nosso primeiro Pinterest Academy. A gente espera que vocês estejam animados para experimentar o Pinterest, mas principalmente que vocês estejam inspirados. Acho que inspirados a pensar na publicidade de uma forma diferente, mais visual, mais positiva e menos intrusiva, né? A gente viu aqui hoje que oferecendo uma experiência rica para as pessoas, é possível a gente gerar impacto, alcance e resultados. Acho que essa é a mensagem principal. E isso tudo conectando a questão da inspiração com a ação. Contem com a gente manda um FAQ com as dúvidas que ficaram através desse e-mail para quem aceitou receber nossa comunicação. Obrigada pela presença de vocês, fiquem bem e até a próxima. Obrigada, gente.